uma cidadezinha pequenininha, comparada com o Brasil. O país é muito, muito pequeno. Portugal, vocês conhecem, trabalho num hospital de 1.300 leitos, um hospital universitário, na cidade do Porto, onde nós, nestes últimos 20 anos, temos vindo a desenvolver, a investigar muita da nossa investigação. Eu fiz o meu treino nos Estados Unidos com o professor John Bach e depois, quando regressei a este hospital foi o que me permitiu explorar todo o potencial nesta área, e nós estamos sempre abertos a visitas, quem nos quiser vir visitar e conhecer o nosso protocolo, os nossos protocolos nestes doentes. Nós temos uma cidade muito antiga, foi das primeiras cidades europeias, com muita história. Temos o orgulho de considerar ter o melhor vinho do mundo, portanto quem vem vai com certeza provar o bom vinho do Porto. Somos uma cidade que também temos uma paixão pelo nosso clube de futebol, o Futebol Clube do Porto, coisa que eu consegui contagiar aqui o nosso amigo Marcelo Alcântara, quando ele lá esteve, fazer dele um bom portista, depois de ser um bom leão, não é? De Fortaleza. É dragão e leão, pelos vistos, não é? Bom, falar de ventilação mecânica e falar de desmame é sempre complicado, falar neste pouco tempo, e é de facto uma área muito complexa. Muito complexa. Eu tive, quando era jovem, bastante mais jovem do que sou hoje, quando estava nos Estados Unidos, tive o prazer de sentar-me à mesa como estagiário e ver este senhor debater desmame ventilatório com outro senhor chamado John Marini e com outro senhor que foi meu mentor chamado John Bach, e olhar estes três crânios informalmente a tomar um café e a beber uma cerveja a falar de desmame foi de facto uma coisa que me apaixonou. E o Martin Tobin, já na altura, dizia que nada desafiava mais o seu intelecto e o seu raciocínio clínico que o doente o doente de desmame difícil ou desmame prolongado. Durante muitos anos se discutiu o que é isto de desmame, os protocolos de desmame, como iniciar o desmame. Isto é um dos maiores fisiologistas da história da medicina, o Joseph Millikamely, que muitas vezes, ele neste editorial dizia que é muito difícil caracterizar o desmame como uma ciência porque tem muito de arte. E o Marcelo falou uma frase muito importante que é o profissional capacitado à beira do leito. O profissional capacitado à beira do leito baseia-se na ciência, sim senhor, mas é um artista. Tem a sua arte e por isso é que desmames mais difíceis são mais bem-sucedidos de um lado do que do outro, porque tem muito a ver com a dedicação e com a arte. Eu acho que um doente, quando está entubado, e eu concordo com o Marcelo, que o desmame não começa quando o paciente está entubado. Primeiro temos que tentar evitar a intubação, e a pandemia ensinou-nos. Eu acho que muitas coisas trouxe-nos mal, a pandemia, muita morte, muito stress, muita carga emocional, mas eu acho que temos sempre que retirar as coisas boas daquilo que a pandemia nos trouxe, e uma das coisas boas foi de facto a aprendizagem e a segurança que nós temos a evitar a intubação. Mas eu concordo que o desmame ventilatório não começa quando o paciente é intubado. Quando o paciente é intubado é porque algo falhou na estratégia prévia e há que esperar, há que descansar o paciente, há que dar tempo ao corpo para descansar e não há que ter pressa. Eu acho que há muita pressa. Eu vou falar na minha aula à tarde de descanulação. Eu acho que todos os anos eu digo isto e todos os anos eu acho que hei de continuar a vir ao Brasil. Eu acho que é para aí a minha 15ª vez que eu venho a Fortaleza, 20ª, 30ª vez que eu venho ao Brasil falar nisto. Eu sempre uso esta nomenclatura porque ainda hoje se continua. Eu acho que o Brasil é famoso pelos sambódromos, não é? E pelos traqueostomódromos. Porque a quantidade de traqueostomia que se faz neste país, e não é só no Brasil, atenção, na Europa também se faz muita traqueostomia. Porquê? Porque tem-se muita pressa em fazer o desmame. O paciente está ali 4, 5, 6 dias entubado, já começa a iniciar o processo do desmame, falha o primeiro TRE, falha o segundo TRE, já é traqueostomizado. E alguns pacientes nem sequer fazem o TRE, porque pensa-se, um paciente C3 tetraplégico, não tem diafragma, tráqueo. Não é? Um paciente neuromuscular, tráqueo. Portanto, não se pensa. Não é? E acho que
o desmame é um processo complicado, é um processo que é preciso ter um raciocínio clínico muito bem elaborado antes de perceber porque é que este doente pode falhar o desmame, e o facto do paciente, esta é a grande mensagem que eu vos quero dar, o facto do paciente não conseguir sair do ventilador não quer dizer que ele fique conectado a uma via aérea artificial, seja ela ao tubo, seja ela a traqueostomia. O Marcelo já falou muito bem, e a Betina, sobre o percurso que o doente tem desde que é intubado até que é extubado, e felizmente para todos nós, a grande percentagem, cerca de 50% a 60% dos processos de desmame que se fazem são desmames simples, ou seja, são desmames que passa a primeira prova TRE, passou, é extubado e há uma percentagem de 10, 15% de falhanço nas primeiras 48 horas. Ou seja, é um cenário completamente diferente usar uma estratégia para promover o desmame ou usar uma estratégia para evitar a falência pós-extubação. São dois cenários completamente diferentes. Mas uma coisa é que nós temos todos de estar de acordo, é que quanto mais tempo o paciente demora a desmamar, ou a ser extubado, neste caso, maiores as consequências do ponto de vista de tempo de internação e também de risco de infecção e, neste caso, pneumonia associada ao ventilador, a tal PAV, não é? Que todos nós falamos na UTI. Eu não concordo com a PAV. Eu acho que eu quero mudar esse raciocínio. Em vez de ser PAV, falamos em PAT, que é pneumonia associada ao tubo. Não é associado ao ventilador. O ventilador não tem culpa nenhuma da pneumonia. Não é? Porque o paciente é extubado, tem muito menos infecção. Isso está provado, ok? O que faz a infecção é a colonização, é o aumento de secreções. São aquelas secreções acima do balonete que não consegue ser aspirado. É o paciente sempre a ser infectado por causa do tubo. E sabemos também que quanto mais tempo o paciente está em desmame, tem um impacto direto na mortalidade. Então, se formos a ver, este guideline aqui dividiu o desmame em 3 categorias, não é? O simples, o difícil e o prolongado, com base nas provas de ventilação espontânea que o paciente consegue tolerar. Então vamos ver os parâmetros, a quantidade de parâmetros que existe, não sei se conseguem ver, a quantidade de parâmetros que existe para o desmame. Logo os 2 primeiros, tosse adequada e ausência de secreções. Isto é trabalho de fisioterapeuta. Não é? A ausência de secreções e tosse adequada. Quantos de vocês têm um paciente intubado há mais de 8 dias ou 10 dias que tem ausência de secreções e tosse adequada? Quase ninguém. Logo aí são condenados a traqueostomia. E ainda este pessoal que fez este consenso tem o desplante de dizer que o paciente só pode ser extubado quando tiver uma função pulmonar adequada. Então os pacientes que não têm uma função pulmonar adequada antes de serem intubados, nunca vão ser extubados? Vão diretos para uma traqueostomia? Ok? E é por isso é que a grande maioria destes doentes são reentubados. Até podem, quantos nós temos um paciente em teste de respiração espontânea durante uma hora, 2 horas, 3 horas, aí todo mundo, beleza, passou, estubou. Passado 5 horas, reintuba de novo. Porquê? Porque cansou. Porque esse teste de respiração espontânea não foi bem feito. E depois temos a tal... eu trago sempre estes 2 artigos, este artigo sobre o tal desmame automático versus, com a redução da pressão de suporte versus um desmame manual feito pelo profissional de saúde. Isto foi um estudo feito até pelo grupo que teve a colaboração da Universidade de São Paulo. E, de facto, ou seja, estamos a tentar fazer receitas de bolo para desmame. E como o paciente em desmame é tão diferente um do outro, não se consegue fazer isso. O Martin Tobin escreveu um editorial fantástico, não sei se vocês viram, deste artigo, que é Hipócrates está vivo e está fazendo desmame no Brasil. Não é? Porque, de facto, o que o Marcelo disse é verdade. O cuidado individualizado. Estubar e desmamar um paciente com uma lesão de C3 completa é completamente diferente de estubar um paciente que está a uma agudização de DPOC ou um pós-operatório. Portanto, há características semelhantes, é verdade, mas o protocolo, os protocolos de desmame têm que ser adaptados a cada doente. E a grande maioria dos desmames ventilatórios, das extubações, porque eu agora vou passar a falar de extubação e não de desmame, porque eu acho que a responsabilidade do desmame não é nossa.
A responsabilidade. E isso é uma mensagem que eu quero, que é uma mudança de paradigma difícil, mas é uma mudança que eu gostava de incutir no vosso raciocínio clínico. O desmame ventilatório é da responsabilidade do paciente, não é nossa. A nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde é mostrar o caminho para o doente se desmamar. E se o doente desmamar do ventilador, beleza? Se não desmamar, também não passa nada. Vai para casa, eu tenho história de pacientes há 60 anos ventilados 24 horas em casa, sem traqueostomia. O mais importante é livrar o paciente da prótese ventilatória. E aqui, claramente, temos aqui uma atração fatal, não é? Não sabemos muito bem quem é que está a pesar mais, se é o pulmão que está mais doente, se é o músculo que está mais enfraquecido. E quanto mais tempo o paciente está entubado, obviamente, mais doente fica do pulmão e mais atrófico fica do seu diafragma. E nós sabemos isso, eu vou falar disso também quando falarmos no processo de escanulação, que eu acho que há lugar também aqui para tentar melhorar um pouco esta atrofia diafragmática, mas acima de tudo é importante preveni-la, despertar o doente mais cedo, colocar o doente mais cedo numa modalidade mais assistida e não tão controlada. Tentar perceber quando é que o paciente... eu acho que o desmame começa, ou a tentativa de extubação do doente começa quando o paciente começa a retirar a sedação, começa a tirar o modo controlado e muitas vezes nós usamos sedação. Eu acho que, eu lembro-me, John Marini disse-me uma vez que a qualidade da ventilação de uma UTI vê-se pela quantidade de pacientes em ventilação controlada e sedado. Quanto menos pacientes tiverem sedados e em ventilação controlada, mais aquela equipa percebe de ventilação mecânica. Porque é muito fácil bloquear o doente, pôr em volume controlado e tomar um café. Ok? O que é difícil é estar ali a fazer aquele ajuste fino da ventilação e a tentar melhorar o doente com o mínimo de controle ventilatório possível e mais o doente a mandar. Então, o que é que contribui para o falhanço do desmame? Obviamente, vários fatores, o Marcelo já falou muito bem deles, mas depois fala-se no papel da ventilação não invasiva no processo de extubação, ok? Um paciente não tolera a prova de ventilação espontânea e é extubado para uma VNI. E eu vou-vos dizer uma coisa, todos estes pacientes estudados em todos estes artigos, e eu conheço todos eles, fui revisor de alguns, excluíram pacientes que não tinham qualquer tipo de ventilação espontânea. Ou seja, tinham pelo menos meia hora a 45 minutos de tolerância. São pacientes que tinham risco de voltar para o ventilador e foram estubados para uma VNI. E aqui vemos a diferença, este é do Christophe Giraud, onde ele, metade dos pacientes mantém-os intubados e só os estuba quando passa 1h30 de TRE e o outro paciente, e os outros, neste caso este é o grupo de controle, este é o grupo de estudo, e os outros pacientes à meia hora TRE ele estuba para uma VNI. E, de facto, a ciência, não é, e a evidência diz-nos que o papel da ventilação não invasiva é importante na extubação do paciente. Mas o que é esta história da ventilação não invasiva preventiva? Ou seja, isto também é um artigo do grupo do Brochard, onde nós temos que identificar os pacientes, por isso é que isto tem que ser muito individualizado, porque há pacientes com maior risco do que outros, não é? E nós temos que identificar os pacientes que nós sabemos que nunca vão ficar fora do ventilador, por mais TREs que a gente faça. E não vai ser uma traqueostomia que os vai facilitar. Isso podem ter a certeza, não é? Estubar um paciente destes para uma máscara de reservatório, vocês acham que alguma vez este paciente vai tolerar uma extubação? Onde é que está o diafragma deste paciente? E não é um neuromuscular, não é um tetraplégico, não é um paciente que está entubado há 20 dias. É um paciente que está entubado há 3, que entrou com uma pneumonia, mas é super, hiper obeso. E só a obesidade é um fator de risco. Ok? E depois eu acho interessante, falo com muitos colegas fisioterapeutas do Brasil e médicos do Brasil e no mundo inteiro, que é... enquanto o paciente está entubado, é uma tecnologia, é ver curva, é ver a sincronia, é ver driving pressure, é ver ventilação protetiva, é uma complexidade de ventilação.
Estuba-se o paciente. É uma VNzinha. Não é? É um IPAP e um EPAP. É sempre a mesma máscara. Não é? Mas não deixa de ser... O quê? Estamos a falar de dois tipos de ventilação? Um é... O quê? Só por ter um tubo é o pica da galáxia? E depois estuba para uma máscara que continua a ser suporte ventilatório e ninguém se preocupa? É VNzinha. Vamos acabar com esse conceito de VNzinha. Porque a VNI consegue ser tão ou mais complexa do que a ventilação invasiva. E VNI não é só estubar o paciente para uma máscara facial. VNI é estubar o paciente para uma rotatividade de interfaces. Não é possível vocês terem bons resultados com uma VNI se a interface que liga o paciente ao ventilador não puder ser fazer uma rotação. Usar máscaras totais, por que não? Para aliviar aqui a pressão do dorso do nariz. Há quem use também em pacientes hipoxémicos o elmo, capacete, não é? Cada vez mais usado para conforto do paciente. Trazer máscaras do domicílio, pronga nasal, para uma estubação. Porque se vamos estubar, imaginem um paciente que não tolera um TRE, que nós sabemos que vai ficar dependente do ventilador horas e horas e dias, e pô-lo sempre com a mesma máscara, é óbvio que este paciente, passado 2, 3 dias, está a pedir um tubo ou uma tráqueo. Certo? Portanto, há que haver rotatividade. E aqui, eu mais uma vez peço-vos que tentem, pelo menos tentem, porque se vocês forem bem-sucedidos, vocês não vão querer outra coisa. Esta, para mim, é a melhor forma de desmame do doente. Como eu disse anteriormente, não somos nós que desmamamos o doente. Quem somos nós para dizer que hoje o paciente vai ficar com uma pressão de suporte de 12 e daqui a 5 horas fica uma pressão de suporte de 10? Mas porquê? O paciente não tem o direito a respirar o que quiser. Então aqui, esta forma de ventilação, para mim, eu já vos vou falar nela quando falar na descolação. Vocês sabiam que a peça bucal foi a primeira interface de ventilação não invasiva por pressão positiva? Muito antes de aparecer máscaras, já os pacientes com pólio, não é? Numa era quando tudo era muito mais simples, que não havia oxímetros, não havia gasometrias, não havia nada. O paciente punha a peça bucal na boca e vivia. Ok? Pacientes C2, tetraplégicos, que não passam uma prova de ventilação. Isto foi há quase 20 anos atrás, com estes ventiladores volumétricos antigos, os PLVs, não é? Qual é a beleza desta forma de ventilar? É o paciente que é estubado para uma máscara, fica seguro com a máscara, ok? Fica ali, seguro com a máscara, está suportado, e tira a máscara e é colocado uma peça bucal na boca dele. E ele, obviamente, está dependente, então está ali. E eu, agora, desmama-te. Não é? E ele tira, não consigo, e volta à peça. Passado 5 minutos, isto é legal, consigo. Mais um bocadinho. Ventilação intermitente. Ele desmama-se a ele próprio. E há pacientes que conseguem, isto é um paciente com Guillain-Barré, que é estubado, colocamos uma peça bucal e eu digo-lhe, vai à peça quando quiseres. E ele vai à peça e quer falar. Vai à peça e fala. Vai à peça e tosse. Vai à peça e consegue comer até. Com a máscara ele não consegue fazer isso. Ok? Portanto, nós usamos muito este sistema de ventilação intermitente por peça bucal. Isto é um C2 tetraplégico. Fazem uma eletromiografia ao diafragma dele e vê uma linha reta. Não há... Eu coloquei um ventilómetro nele pelo tubo e medi 50 ml. TRE, 50 segundos. Em 50 segundos já começava a tremer por todo lado, a pedir a saturar nos 70. Estubei-o direto para aqui. Ok? Aí está ele. Peça bucal, o cofaciso, que já vos vou falar. Vejam que o paciente consegue ir buscar a peça bucal. Hoje em dia nós temos ventiladores específicos que têm a modalidade de peça bucal. O Trilogy, o Astral e todos os outros ventiladores têm modalidades específicas de ventilação ciclada a volume por peça bucal. Ok? Isto é outro paciente estubado.
Não estamos cá preocupados em pôr-lhe máscaras. A máscara é só no ato da extubação. Colocamos um volume de 1 litro. O paciente vai... Quer buscar 2 litros? Vai buscar 2. Vai buscar uma, segura outra, empilha e consegue buscar 2. Barotrauma não existe. Pneumotórax não existe. Estamos a falar em circuito aberto. Não é? Todo contente. E isto sim é ventilação não invasiva. É permitir que o doente seja estubado de uma prótese invasiva e que se dê a oportunidade a ele próprio de fazer o desmame. A maior parte destes pacientes vão para casa assim. Eu já vos vou falar. A tal transição para o domicílio. É muito mais fácil colocar um paciente, é muito mais fácil. Eu compreendo que há aqui uma curva de aprendizagem. E isso é uma coisa que eu tenho discutido também com o Marcelo e com o Mauro Vidigal de Belo Horizonte, que é... Há uma curva de aprendizagem, as pessoas têm medo de estubar o paciente direto. Então eu não me importo que as pessoas traqueostomizem e depois decanulem para esta... É uma curva de aprendizagem. Depois, quando perceberem que a traqueostomia não serve para nada, vão conseguir estubar o paciente diretamente de uma invasiva para uma não invasiva. Mas eu até, em determinado tipo de pacientes, C1, tetraplégicos, sem qualquer ventilação espontânea, até podem fazer uma tráqueo para ganhar confiança. Mas acreditem que, assim que ganharem confiança, vão estubar este paciente diretamente para uma não invasiva. Qual é o grande problema aqui no meio disto tudo? É o que vocês devem perguntar. Como é que o paciente consegue lidar com secreções? Certo? Porque a não invasiva ventila. Está garantida a ventilação. Mas muitos destes pacientes falham a extubação por a incapacidade de lidar com secreções. E nós sabemos pelos artigos que as secreções está sempre no top 3 do falhanço da extubação. Secreções que só acontecem, muitos destes pacientes já são estubados sem infecção. São estubados com a PCR normal. São estubados sem leucocitose e com raio-x limpo. É o próprio tubo que causa a secreção. Por isso é que nós muitas vezes estubamos o paciente e vemos estas fotos. Tubos verdinhos, cheios de secreções. E fazemos muitas vezes, vamos a extubar. Quantas vezes é que nós aspiramos muitas vezes o doente? Está pronto para ser estubado. Desinsuflamos o balonete, estubamos o paciente, passar 10 minutos está o paciente. E vem um platonista. É o físio, como é que é? Você falou para mim que não tinha secreção, agora já tem. Ele, de onde é que vêm estas secreções? São aquelas que se acumulam acima do balonete, tira-se o balonete e as secreções escorregam. E não se esqueçam de uma coisa. A maior parte de vocês, como é que tira secreções de um paciente entubado? Não é? Há técnicas de fisioterapia manuais, há hiperensuflações, técnicas manuais, mas depois, inevitavelmente, vão aspirar, certo? Qual é a forma de retirar as secreções com o paciente entubado? É através da aspiração. Mas nunca se esqueçam que em mais de 80% das vezes, quando se aspiramos o doente, falhamos o pulmão esquerdo. Por causa da orientação dos brônquios. E por isso é quando estubamos o doente, muitas vezes temos rolhas destas, não é? A aparecer aqui. Uma das formas que nós podemos ter para mobilizar as secreções é usar esta técnica de oscilação extratorácica de alta frequência, ou em comum o VEST. Não sei se é muito usado aqui no Brasil ou não em terapia intensiva, mas é uma forma de promover a clearance mucociliar. Portanto, o paciente está ali atolhado em secreções e a vibração provocada por esta técnica vai alterar as propriedades riológicas das secreções. As secreções vão ficando menos viscosas e vão sendo mais fáceis de retirar. Mas o paciente não as vai conseguir tossir. Ok? E uma coisa é certa. O facto do paciente conseguir expelir secreções pelo tubo não quer dizer que tussa. Não é um pico fluxo de tosse. É um pico fluxo expiratório. Porque para haver tosse tem que haver glote. Eu só consigo saber se o paciente consegue tossir ou não quando o paciente está estubado. E aqui, mais uma vez, a peça bucal é fundamental. Este paciente tem um pico fluxo de tosse de 0. E vejam que ele vai buscar a peça bucal, vai buscar o ar que ele precisa e consegue tossir. Portanto, mais uma vez, a peça bucal tem aqui uma... Experimentem deitar o ar todo fora e tossir no final. Fazem... Não conseguem.
Então este paciente vai buscar a peça bucal, vai empilhar e vai conseguir tossir. Coisa que não consegue fazer com a tal VNIzinha com a máscara. Ok? A estratégia que é muito importante ter, eu não sei se é, eu acho que cada vez mais está a ser usado, não é? Eu acho que temos aqui um dos fisioterapeutas pioneiros em usar este tipo, o António Duarte foi dos primeiros a usar esta máquina em doentes críticos, teve a coragem, mesmo quando todos o chamavam de doido, e a mim também, de usar a máquina da tosse, o Cough Assist, que agora há várias marcas no mercado, umas melhores que outras, mas fazem praticamente todas a mesma coisa, que é uma insuflação, uma exsuflação, usar isso no paciente crítico, usar isso pelo tubo, 40 para menos 40 de pressão no paciente intubado, não é? Várias vezes falamos, há 15, 20 anos falamos, toda a gente, os intensivistas pensavam que nós estávamos a arrebentar com os pacientes e a haver barotraumas, pneumotórax, não houve nenhum. Nenhum. Esta máquina o que faz é, isto é pela máscara, é insuflar o doente e exsuflar o doente e com isso vêm as questões todas atrás. Olhem o que é que acontece dentro do brônquio. Isto é uma broncoscopia com o Cough Assist. Vejam que as secreções vêm dos dois lobos pulmonares, não é só de um como nós aspiramos. E há 20 anos atrás havia 2, 3 artigos, grande parte meus e do John Bach. Hoje em dia há muitíssima evidência que suporta, não é? Algumas até vindo do Brasil, que suporta o uso do Cough Assist em terapia intensiva e para promover uma extubação eficaz. O que nós fizemos neste estudo, foi o primeiro estudo randomizado que usou esta técnica para extubar os doentes, e eu tive alguma dificuldade em fazer este estudo porque excluí os neuromusculares do ponto de vista ético, portanto, não quis que nenhum neuromuscular calhasse no grupo de controle, e a maior parte das pessoas não sabe, mas quando nós desenhamos este estudo estava desenhado para o dobro da população estudada. Portanto, o que é que nós fizemos? Metade dos doentes de falho de extubação fizeram o Cough Assist pelo tubo e um protocolo de Cough Assist pós-extubação, e a outra metade, que é o grupo de controle, fez fisioterapia convencional. E quando nós, do ponto de vista ético, quando há um estudo randomizado, fizemos uma análise intermédia, uma intermanálise, não é? Uma análise intermédia para ver o que é que estava a acontecer a meio, a Comissão de Ética não me deixou continuar o estudo. Os resultados já eram significativos a meio. Quando o Critical Care me perguntou porque é que estudaste tão poucos, eu tive que ter uma nota da Comissão de Ética do meu hospital a informar o Critical Care, o jornal, porque é que tivemos que interromper. Foi a Comissão de Ética que me interrompeu este estudo. Por isso dizem, o estudo de Miguel Gonçalves é com 80 doentes. É com 80 doentes porque não me deixaram fazer 160. Eticamente é condenável. Eu nunca na vida vou pôr a vida dos meus doentes à frente da minha ciência. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Então o paciente, antes de ser extubado, ok, isto é uma paciente de risco de falhanço da extubação, antes de ser extubada, faz o Cough Assist pelo tubo. Não há que ter medo nenhum de fazer o Cough Assist pelo tubo para limpar as secreções, baixar o oxigênio. Quanto mais Cough Assist o paciente fizer pelo tubo, menos oxigênio vai precisar no ventilador, ok? E aqui vemos o Cough Assist com 45 para menos 45 de pressão pelo tubo, ok? Portanto, a primeira coisa a fazer é Cough Assist pelo tubo, ok? E aqui vemos algumas fotos de rolhões de secreções a sair. E depois, quando o paciente é extubado, continuar a fazer o Cough Assist. Este é um paciente com uma lesão medular. Os doentes com lesão medular são paradigmáticos, porque eu sei que no Brasil a grande maioria, se não a totalidade dos pacientes em trauma, e eu sei que há muito trauma no Brasil, porque, pronto, dirige-se, há muito trânsito e tal, e há muito tetraplégico, há muita lesão medular. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, Marcelo, que 90% dos pacientes com lesão total acima de C3 está traqueostomizado ou morto no Brasil. Quantos tetraplégicos vocês conhecem, lesões medulares, acima de C3, que está sem traqueostomia? Muito poucos, ok? Vejam este paciente, está acabado de ser extubado, ok? A fazer o Cough Assist. Vejam, este filme não se vê muito bem por causa do coisa, mas vejam aqui a boca dele. Né? Começa logo. Viram? Nunca foi aspirado. Nunca. E os resultados do nosso estudo foi que
17% apenas dos pacientes foram intubados e isso foi uma redução de 7 dias de internação na UTI. 7 dias de internação na UTI por paciente dá para comprar vários Cofacists se fizerem as contas. Portanto, só para ter uma ideia, na minha UTI existe cerca de um Cofacist para cada 2 leitos de UTI. Ok? Então, voltamos aqui à nossa VNIzinha, não é? Portanto, o paciente com máscara, rotatividade de máscaras e o uso do Cofacist. Este idoso não foi intubado, não tinha critério para ser intubado e tinha uma atelectasia total. Em 24 horas conseguimos reverter a atelectasia só com o uso da máquina da tosse. Não dá para ver muito bem pela qualidade da imagem, mas isto foi um fluxograma que eu publiquei juntamente com 2 amigos, o Nicolas Terzi e o Claude Guérin, de França, 2 muito conhecidos intensivistas da nossa praça, e nós desenvolvemos um algoritmo, 1, 2, 3, 4, que visa, isto foi publicado no Intensive Care Medicine, que visa prestar atenção à tosse no ato da extubação. Portanto, medir o paciente enquanto ele está intubado, fazer o Cofassist pelo tubo, medir o paciente quando ele é extubado e continuar a fazer o Cofassist quando o paciente está extubado. Depois temos estes pacientes que para muitos são considerados indesmamáveis, que são os pacientes neuromusculares. Os pacientes que quase todos são traqueostomizados na UTI. E porquê? Porque existem idiotas como esta que escrevem que para extubar um paciente neuromuscular tem que ter uma tosse adequada, poucas secreções, capacidade de tolerar uma peça em T durante mais de 4 horas. Não é? O neuromuscular não faz isto desde que nasceu. Não é? Só faltava ter maquilhagem e tudo para ser extubado. E é por isso é que estes pacientes ficam, não é? E os seus familiares têm que assinar consentimentos para fazer uma traqueostomia, porque lhes é dito, tanto em adultos como em crianças, não é? Não sei se há alguém aqui com experiência em UTI pediátrica, mas eu vou mostrar-vos aqui um caso, porque se isto é possível fazer em crianças, é possível fazer em adultos, como vocês devem calcular, não é? Portanto, cada vez que eu falo em extubar um paciente, cada vez que eu vou para um congresso, eu aqui estou entre amigos, não é? Mas imagino o que é falar disto num congresso mundial de terapia intensiva. Eu sinto-me aqui como este, não é? Paraquedista a aterrar num mar de crocodilos, que é eu uso VNI e Cofassist para extubar pacientes que não toleram a prova de ventilação espontânea. E este slide tem 20 anos. Eu uso sempre este slide. Será que extubar um paciente destes é impossível? O facto de ele não passar o TRE é impossível? Então, vamos lá fazer uma missão impossível, não é? E este artigo foi dos artigos mais difíceis que eu e o John Bach já publicamos. Okay? Tivemos 97% de sucesso em 157 pacientes. Os 3 jornais, o JAMA, o Blue Journal e o próprio Chest, recusaram-nos o artigo porque disseram-nos que tinha que ser randomizado. Não é um estudo randomizado, é um estudo prospectivo, controlado, mas não é randomizado. Como é que eu vou randomizar pacientes que não toleram a peça em T, ou a redução de pressão de suporte? Metade tubos para o protocolo e metade tubos para o oxigênio? Para eles serem reentubados no segundo a seguir? Não é possível randomizar uma técnica que suporta uma função vital. E, até agora que eu saiba, a respiração é função vital. Nós ainda não viramos plantas. Ok? Por isso, o que nós fizemos foi, mesmo em crianças, vejam que não é, isto é um bebé de 5 meses, fazer Cofassist com 60 para menos 60 pelo tubo. Vocês não veem nem o bebé a explodir, nem a levitar. Ok? Bem rápido, não é? Isto é o Cofassist antigo. Ok? E para o paciente ser extubado. O paciente é extubado, ok? Aqui isto é um paciente que não tolera a prova de ventilação espontânea, é colocada a máscara primeiro, e depois o paciente é extubado diretamente, aqui ele está a ser aspirado a boca enquanto insuflamos o cuff, a imagem não dá para ver muito bem, mas é extubado diretamente para
a ventilação não invasiva. Nem sequer lhe damos hipótese de ele respirar sozinho. Mas muitas vezes o que acontece é que quando os estubamos, acontece isto. E o que é que fazemos? Reentubamos outra vez? Não. Atacamos com força com o cough assist pela máscara. E as excreções saem todas e a ectasia recupera totalmente. Ok? Portanto, o que nós tivemos, portanto, todos estes pacientes foram estubados para vários tipos de máscaras, peças bucais, e tivemos uma taxa de 97%. Os 3% dos pacientes que falharam neste estudo eram todos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, com disfunção e espasticidade da musculatura bulbar. O resto, todos eles, quais eram os critérios para estubar? Só apenas função cognitiva mantida e ausência de doença pulmonar, como, por exemplo, a pneumonia, etc., que é preciso... Quando o processo infeccioso está resolvido, o paciente é estubado diretamente para este protocolo. E eu vou falar disto no processo de escanalação, porque até agora ninguém me provou que a traqueostomia precoce é superior à traqueostomia tardia. Eu acho que a traqueostomia deve ser banida para todos os pacientes que estejam alerta e possam ser estubados diretamente para a ventilação não invasiva. Senão, o que nós vemos é isto. Doentes a viver na nossa UTI, deprimidos, difíceis de reabilitar, com rolhas, com granulomas, com traqueomalácias. Bem, eu já vos vou falar de traqueostomia, muito mal dela depois do almoço. Mas aquilo, para terminar, eu quero vos dizer que muitas vezes nós, olhando para isto, e muitos de vocês devem estar a pensar, para quem me ouve a primeira vez, deve pensar que este português é louco, não é? Estubar um paciente destes é um abismo, e é difícil, e muitos daqueles que me criticam a mim, ou John Bach, dizem que a nossa ciência não é uma boa ciência porque não é randomizada. Não, e nem tudo o que é randomizado é bom. Ok? Fazer um estudo randomizado com o meu tipo de pacientes é a mesma coisa que fazer um estudo randomizado da eficácia do paraquedas. Ora, vamos lá ver. Paraquedas. Vamos lá ver este estudo. British Medical Journal. Eficácia do paraquedas na redução do trauma quando se atira de avião. Olhem a conclusão deles. O paraquedas parece reduzir o trauma com o efeito gravitacional para quem se atira de um avião. No entanto, a sua eficácia nunca foi provada por um estudo randomizado controlado. Vocês gostariam de fazer parte do grupo de controle deste estudo? Não é? Metade salta de paraquedas e outra metade sai com uma mochilinha? Só para provar que é resultado? Nunca ninguém randomizou a penicilina. Não é? Isto tornou-se ridículo. Nós não conseguimos provar a eficácia destes protocolos porque há quem duvide da nossa ciência. Porque a maneira como nós pensamos, o que eu vos quero fazer mesmo neste simpósio é tirar-vos da vossa zona de conforto. Não é? Nós temos... A nossa forma de pensar faz-nos acomodar muito numa zona de conforto que é uma zona segura. E qual é essa zona de conforto? É a traqueostomia, que é muito mais seguro. O doente, a nós não nos complica. Complica é ele, a nós não nos complica nada. Não é? Fazemos técnicas obsoletas de fisioterapia respiratória, como espirómetros de incentivo e pancadinhas para tirar secreções e aspirar. Não é? Qual é a zona de pânico? A zona de pânico é vocês pensarem que podem fazer isto. Estubar um paciente para uma VNI contínua, retirar a traqueostomia. Mas para sair da zona de conforto para a zona de pânico, nós temos que passar pela uma zona de aprendizagem. Não é? Temos que tirar a cabeça da areia. Ok? Temos que dar um salto. E muitas vezes esse salto pode ser considerado um salto de fé. Talvez. Mas é uma fé que não é randomizada, mas é uma fé provada por muita, muita experiência. E quando vocês chegarem à fase onde vocês se sentem bem na zona de pânico, vocês vão transformar essa zona de pânico numa zona mágica. E a zona mágica é onde eu estou agora neste momento. É como eu consigo estubar uma criança no Einstein, por exemplo, isto foi há uns anos atrás, esta jovem aqui, que lhe disseram que ela precisava de uma traqueostomia para a vida toda. Estamos a falar no Einstein, que é um dos hospitais mais conhecidos da América Latina. Disseram aos pais desta criança que ela precisava de uma traqueostomia, nunca ia falar e nunca ia ficar fora do ventilador. Ela com 8 meses.
Os pais não acreditaram nisso, foram à internet. Os pais não eram cientistas, portanto, não quiseram lá saber dos estudos randomizados controlados. Encontraram a nossa experiência, fizeram com que eu conseguisse lá ir. E aqui, para passar muito rápido, é todo o protocolo, a criança a fazer o cough assist pelo tubo. Ok? Vejam o tórax da criança, não sei se vocês conseguem ver. Aí para dentro. Ok? Estubada para a ventilação não invasiva com a ajuda da mãe. A mãe é fundamental aqui. Ok? Estubada direta. Aqui temos a criança ainda entubada e a ser estubada diretamente para a máscara. Ok? Já foi estubada. E não precisou de uma traqueostomia. E vejam a sincronia ventilatória que ela tem com a ventilação. E só conseguiu ser estubada sem problema nenhum porque fez muito cough assist pelo tubo antes. Ok? E foi para casa. Saiu no jornal A Folha de São Paulo como sendo a primeira doente estubada com miofibromialgia espinal tipo 1. O melhor cuidador dela é o irmão. Ok? Tem uma família fantástica, foi para a escola, vai à escola todos os dias. O seu fisioterapeuta, hoje em dia, passeia com ela assim, não é? Ventilada, e passeia com ela, porque ela é miofibromialgia espinal tipo 1, portanto, leva ao ventilador e vai passear com ela assim. Entretanto, nasceu a irmãzinha mais nova que ela adora, que não é doente, e hoje em dia ela tem 10 anos e é assim. Quando há 9 anos atrás quiseram condená-la a uma traqueostomia. E por último, mostrar-vos também um caso muito interessante, talvez foi um dos casos que mais me desafiou, e por isso é que até eu, o Marcelo, às vezes faz-me a mim sair da minha zona de conforto, quando este jovem aqui de Fortaleza, com miofibromialgia espinal tipo 2, mas é uma espécie tipo 1,5, foi operado a uma cirurgia de maxilar, onde tiveram que luxar o maxilar dele para ele conseguir mastigar, e na altura o cirurgião virou-se para mim e para o Marcelo e dizia assim: a boca fica inutilizada, ele vai ficar entubado pelo nariz. Todo mundo o queria entubar. Okay? Todo mundo queria o traqueostomizar. Traqueostomiza-se, opera-se e depois tira-se a tráqueo. Eu e o Marcelo acreditamos que não, é possível estubá-lo. Ele foi para o centro cirúrgico, nós estávamos à espera da UTI, eu fiz um plantão em Fortaleza com o Marcelo, né? Foi um prazer. Tínhamos aqui tudo pronto para ele e ele chega-nos assim. Entubado pelo nariz, com a boca completamente ensanguentada, não é? E eu, na altura, já sabia que isto ia ser assim e treinei-o a fazer cough assist pelo nariz, em casa. Antes de ele ser operado, eu treinei-o a ele fazer um sneeze assist, não é um cough assist, não é? Pressão negativa pelo nariz. E o que é certo é que ele veio, vejam ele a fazer o cough assist pelo nariz, ok? Vejam o tórax dele. Foi estubado diretamente para a ventilação não invasiva. Aqui vemos a mãe. A mãe aqui é fundamental, porque eu não tinha boca, não tinha a boca dele para me ajudar, porque ele estava toda ensanguentada, toda inchada, e a mãe é que lhe fazia a tosse manual. Ele já estava, é um doente mais fácil, por isso é que nós confiamos que é um doente muito habituado à ventilação não invasiva. Foi estubado para uma máscara nasal, continuava a fazer este sistema de gelo para diminuir a inflamação e foi estubado e ele tem uma tatuagem no corpo em que ele acha mesmo, depois de sobreviver a tantas coisas, que a doença neuromuscular até está acima da evolução humana. O que é certo é que depois de tudo isto, o que ele queria mesmo, depois desta cirurgia impossível, depois desta estubação, até eu, o John Bach queria traqueostomizá-lo. Disse ao Miguel, é melhor traqueostomizar, que isso é muito arriscado. Nunca ninguém abordou só o nariz. Eu e o maluco do Marcelo o fizemos. Mas a única coisa que ele queria mesmo fazer depois da cirurgia é ir a um concerto de rock com os amigos, não é? E vejam toda a gente aplaudi-lo, ele em cima da cadeira de rodas, não é? E isto, eu vou-vos falar muito disto no sentido, quando falarmos de qualidade de vida destes doentes. Por isso, para terminar, eu termino com duas frases de Einstein, que é: insanidade é que continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vocês nunca na vida vão conseguir estubar este tipo de pacientes se não fizerem
estes métodos. Esta é a lei base da ciência. E não tenham medo de receber um ensinamento novo. Não tenham medo de mudar o vosso paradigma, porque o facto de vocês mudarem não quer dizer que tudo o que vocês fizeram para trás está errado. Ok? Isto é muito importante. É assim que se evolui. E se calhar um dia vão inventar um chip que se coloca no diafragma e eu próprio vou deixar de acreditar na peça vocal no qual assisto. Isto chama-se evolução. Não fiquem com o vosso paradigma paralisado. Ok? Muito obrigado pela vossa atenção.